Campeonato Cavalo de Marcha Picada, aqui 6 animais representados, num campeonato onde a gente tem aqui a partição dos grupos, mas um campeonato que a gente tem disputa, né, entre os animais do mesmo grupo aqui, chamando a atenção o primeiro cavalo desde o início, desde a fase inicial, né, pela distribuição, pela qualidade do movimento. Então o gesto de marcha realmente de qualidade, né, o cavalo da primeira colocação. Depois a gente tem um segundo aqui que aproxima, né, um cavalo de boa distribuição também, de bom movimento, né, no mesmo grupo esses 2 animais. Depois a disputa boa foi aqui entre o terceiro e o quarto cavalo, né, 2 animais que a gente vê que a gente aparta eles aqui pela distribuição, mas são próximos aqui quanto ao gesto em geral, né, pelo movimento, pela apresentação. E depois o quinto e o sexto, que são os 2 animais que a gente já vê que já difere um pouco dos 4 animais à frente pela qualidade do gesto. E ainda a opção do Pampa, né, se faz pelo equilíbrio, mas principalmente pela distribuição e pelo trabalho do posterior. Perna mais engajada, tem uma potência ainda maior, né, no trabalho do posterior. A distribuição de apoios também, né, ainda de melhor qualidade. Aí a gente vê que ele já consegue manter o tronco mais estável, o equilíbrio corpóreo um pouco melhor. Então quando a gente monta, a gente até sente um conforto maior, justamente pelo equilíbrio, pela distribuição, pelo movimento, por essa opção. Entre o quarto e o quinto cavalo, a gente aqui, né, ainda continua vendo uma crescente no gesto. O cavalo à frente ainda tem perna com a extensão um pouco melhor, né? Se a gente for falar só de movimento de posterior, o cavalo da quarta colocação até melhor do que o animal à frente, né? Mas ainda, quando a gente compara ele com o Pampa que vem atrás, posterior um pouco mais engajado quando comparado com o Pampa, tem uma potência um pouco maior, está mais bem sustentado, então ganha na atitude, ganha na sustentação, ganha no equilíbrio e principalmente, né, na extensão, no rendimento, na elasticidade da passada em virtude do trabalho da perna, por isso a opção. Parou de trás? Entre o terceiro e o quarto cavalo, como eu falei, né, se a gente for falar só de trabalho de posterior, o quarto cavalo tem um trabalho posterior mais eficiente do que o terceiro, mas no dia de hoje, né, como eu falei no início do comentário, a gente já aparta aqui pela distribuição, né, a dissociação ainda mais evidente, né, a distribuição de melhor qualidade no cavalo da terceira colocação. E o outro ponto, quando a gente vai analisar os 2 animais por frente, é mais corrigido, né, o aprumo do terceiro cavalo é um pouco mais correto, de trás já abre um pouco a base. E quando a gente monta os 2 animais, a gente sente essa diferença, né, de equilíbrio em virtude dessa correção de aprumo. Então o cavalo à frente já oferece um conforto maior, é um pouco mais cômodo em virtude desse movimento de anterior ser um pouco mais corrigido. Mesmo, né, ele tem extensão ainda melhor que o cavalo de trás, peca um pouquinho o trabalho da perna, mas a gente sente esse conforto maior em virtude da extensão do movimento de anterior e em virtude da correção do aprumo por essa opção. Entre o segundo e o terceiro, aí aqui não tem nem dúvida, né? O cavalo da segunda colocação, ele tem boa distribuição, mais equilibrado em virtude do trabalho da perna. Então trabalha com mais potência, com mais engajamento, com extensão de posterior ainda mais à frente e hoje mais regulado durante a apresentação, tem um ritmo um pouco melhor, por isso a opção. E entre o primeiro e o segundo cavalo, os 2 animais que se destacou desde o início, né, onde o primeiro cavalo ainda leva vantagem pela coordenação. A gente vê que o segundo cavalo, o movimento anterior hoje já trepida um pouquinho mais na chegada, né? É só olhar na região dos ombros, na região das espadas ali, bem onde está a faixa, o cavalo à frente é mais estável, é mais equilibrado, justamente por causa do movimento mais semicircular. Então a chegada é de melhor qualidade quando comparado com o cavalo de trás e o tronco ainda mais estável. Então 2 animais de boa distribuição, o cavalo à frente mais coordenado, mais amplo, mais equilibrado e na montada a gente sente, né, todos os 2 muito bem apresentados, os 2 de adestramento bom, mas o primeiro ainda com montada um pouco superior em virtude desse equilíbrio, por isso a opção.